Temos hora certa para desencarnar? Muitas pessoas questionam se existe a hora certa. O que a doutrina espírita tem a dizer sobre este assunto? Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos ensina que ainda no plano espiritual, o espírito tem a consciência e a previsão do que irá lhe acontecer no plano terreno. Ou seja, existe um planejamento reencarnatório onde o espírito escolhe as provas que irá passar. Isso ocorre porque ele possui o livre arbítrio. Com isso, temos a hora certa para morrer? A doutrina espírita nos ensina que quando reencarnamos, recebemos uma carga de fluido vital, conhecido também como fluido da vida, e quando este fluido acaba, desencarnamos. Vale lembrar que a quantidade não é igual em todos os seres orgânicos, já que irá depender da necessidade reencarnatória de cada um. E ainda, devido a fatores genéticos e energéticos, temos uma expectativa de vida que irá depender muito da nossa missão aqui na Terra. Expectativa esta que poderá ser alterada para mais ou para menos, de acordo com os cuidados do corpo físico e com as energias e também as nossas emoções. Por exemplo, uma pessoa que tiver o tempo estimado em 60 anos receberá uma carga maior do que uma pessoa que tiver a estimativa de viver 40. Porém, há casos de espíritos que reencarnam somente para acertar pendências biológicas. Por exemplo, um espírito que se suicidou provavelmente irá viver pouco tempo para cobrir aquele buraco que deixou na outra vida. Já também espíritos que estão em uma tarefa prisional, entre aspas, por isso acabam vivendo 80, 90 anos. Existem também espíritos que, enquanto encarnados, cuidam da família e, quando desencarnam, voltam para o plano espiritual com a sua missão cumprida. Utilizar esta energia vital fazendo bem, praticando a caridade, o amor ao próximo, é a meta de todo espírito. E afinal, temos uma hora exata, definitiva, para morrer, Elaine? Que boa pergunta, hein? Que mistério. Eu acredito que não, né? O próprio Livro dos Espíritos fala dessa carga, né, do fluido vital. E conforme nós vivemos, né, a forma que nos conduzimos na vida, é que nós vamos estabelecendo alguns critérios, né? Então, aquele ser humano que abusa, né? Abusa do álcool, abusa das drogas, ou mesmo da comida, como exemplos, né? Título de exemplo. Pessoas que vivem de uma certa forma, colocando sempre em risco a sua vida, ela não se conduz, né, dentro daquela moral de Jesus, que é o que a gente busca, né? Nossa perfeição. Essa pessoa, ela vai amenizando, vai diminuindo talvez a sua carga, né, de fluido vital. Ao contrário, aquela pessoa que se comporta dessa maneira, né, com aquela preocupação no desenvolvimento e no crescimento, ela pode ter aí alguns acréscimos, né, se a sua vida está sendo útil, né, não só para ela, mas para o meio em que ela vive. Então tem essa balança. Então, da forma que viverás é a forma que morrerás, né? Então, a gente tem total responsabilidade pela nossa existência, pelo nosso corpo, e a forma que a gente vive é que vai ditar aí o momento da nossa passagem. Né? E aí, Edson? Esse assunto, Cláudio, ele é um dos mais controversos, né? No meio espírita. E aliás, a gente estava até comentando antes aqui, né? É o que faz a maioria das pessoas procurarem a doutrina espírita, né? Questão da morte. Sobre esse tema específico, dessa questão de existir essa fatalidade relativa ao momento da morte, tem lá na Lei de Liberdade. A Lei de Liberdade, Cláudia, ela vai lá do 825 até 872 do Livro dos Espíritos. São quase 50 e poucas questões aí, né? 825, 40 e poucas questões, né? E o que tem lá? Porque a gente fala, o que tem a ver liberdade com morte, né? Tem a ver com escolha, tem a ver com livre-arbítrio. Então, o Kardec vai fazendo umas perguntas, aí ele vai encadeando as perguntas, chega uma hora que ele trata da questão do fatalismo. E aí a questão 853, ele faz uma pergunta, né?
E a resposta que os espíritos dão é de que, de fatal, efetivamente, com relação a essa questão de você fazer o seu destino, das suas escolhas influenciarem ou não, os espíritos dizem que, de fatal, só existe o instante da morte. Quer dizer, esse, quando chega, você não tem o que não tem o que fazer, não tem como negociar com a morte, entendeu? Tem aquelas brincadeiras que o pessoal fala, né, que a morte, você se disfarça e a morte não te acha, ou coisa que o valha, mas quando chega esse momento, aí não tem o que fazer. Por quê? Porque nós vamos morrer, todos nós vamos morrer um dia, tá certo? Às vezes as pessoas estranham a forma como a gente trata esse tema, né, como se fosse uma coisa assim tão banal, mas é a realidade. Né? Quando você ignora o fato, quando você não pondera sobre ele, quando você não pensa sobre o assunto, você está simplesmente ignorando. E aí você é pego de surpresa quando acontece. Aí vem aquela história, nossa, que fatalidade. Não, não é fatalidade. É um processo natural. É um processo, aconteceu, é o momento. Né? Apesar deles dizerem que de fatal é só o momento da morte, naturalmente que a gente tem que entender essa fatalidade como sendo essas questões que a gente estava colocando do seu comportamento no mundo, porque aí o Kardec vai começando ele vai nessa sequência fazendo outro tipo de perguntas, e aí você vai chegando à conclusão de que é assim, você reencarna com um programa, né, adequado para aquilo, e de repente com as suas atitudes você pode ou prolongar um pouco ou diminuir, vai depender muito do que você está fazendo na vida. Mas quando chegar o momento que foi, vamos assim dizer, determinado, né, para aquilo acontecer, não tem o que fazer. Eu gosto, Edson, de fazer uma analogia quando a gente vai fazer uma viagem, né? Então eu ponho determinada quantidade de combustível. Então se minha viagem é curta, um pouco de combustível é suficiente para eu ir e voltar, né? Quando a viagem é mais longa, eu preciso fazer uma programação melhor, né? Então eu tenho que ter mais combustível. Só que a forma que eu dirijo, as estradas que eu ande, né? Então se eu ando numa estrada emburacada de terra, se eu ando numa rodovia bem asfaltada, né? Se eu piso fundo no acelerador, a forma que eu conduzo essa minha viagem é que vai determinar se esse combustível vai ser suficiente ou ele vai terminar antes da programação, né? Então a gente pode fazer, são analogias para compreender, bem simplista, né? Mas para a gente entender o que seria, né? Fala, somos viajores, né? E por que ter medo de voltar para o nosso lar se nós estamos aqui de passagem, né? Então, eu achei essa sua analogia fantástica. Se a gente parar para pensar, né, é exatamente isso. Dependendo da forma como você está conduzindo o seu veículo, né? Você pode chegar lá no destino. Não trocou o óleo, aí quebra alguma coisa, funde o motor, né? Eu achei muito legal. Mas a grande questão que fica, Cláudia, é justamente a visão sobre a morte que nós temos. Mesmo nós espíritas, que estudamos o assunto, às vezes a gente fica, né, assustado. Meio de terror ainda. A gente tem medo da morte em si, ou a gente tem medo de sofrer e o medo do desconhecido, né? Porque se a morte é um processo natural, a gente não vai ter medo, né? Sim. Acho que o nosso medo é de sofrimento, ou mesmo para onde eu vou, será que realmente eu me conduzi bem nessa caminhada, né? Aliás, os espíritos, nessa resposta dessa questão 853, eles até falam, você tem à sua disposição milhares de exemplos sobre essa questão, de que quando chega um momento não tem jeito. Aliás, eu estava até lembrando agora, aqui, enquanto nós estávamos falando, de um caso interessante. Não sei, eu confesso que eu não sei se é verídico ou não, mas saiu lá há uns 2, 3 semanas atrás, lá no UOL, uma notícia de que um dos corpos que foi encontrado lá agora em Brumadinho, o mais recente deles, era de uma pessoa que tinha sobrevivido a Mariana. Olha só, não vi essa notícia. Então, se realmente for verídico que nós estamos falando, quer dizer, o cara sobreviveu a para depois... E essa semana também noticiaram um sobrevivente da queda do avião lá daquele time de futebol. É o Rafael Reis. Então, um jornalista que agora acabou também desencarnando de uma outra forma, né? Então veja, escapou de uma coisa que era fatal, né? Uma coisa absurda, né? Para depois vir a desencarnar. Quer dizer, chegou o momento, aí não tem o que fazer, tá certo?
É só se preparar e ir, né? É. Agora, tem como pressentir o momento da morte? Tem pessoas que conseguem? É assim, a gente tem exemplos disso também, né? Tem histórias, tá, Cláudio? Se cada um de nós parar para pensar nas histórias da família, vai acabar chegando à conclusão de que isso acontece. Então é comum você ter histórias assim de uma pessoa que começou a resolver uma série de coisas, sem mesmo saber porquê. Ela começou, vamos acertar isso aqui, vou acertar aquilo outro, preciso conversar com fulano, preciso me acertar com ciclano, preciso deixar esse negócio aqui em ordem, e não sei o quê. E depois de um determinado tempo, desencarna. Quer dizer, então, esse tipo de atitude, que é meio que inexplicado, né? Para a pessoa estar tomando aquele tipo de decisões e de resolver coisas, tem a ver com essa questão do pressentimento, né? A gente não pode esquecer, Cláudio, que todas as noites a gente meio que morre, tá? É verdade. Morre estando ligado ainda, mas toda noite a gente sai do corpo, quer dizer. Então o espírito lá no plano espiritual, fora do corpo físico, né, naquilo que se chama de emancipação da alma, né, ele tem acesso a informações que estão, vamos assim dizer, obliteradas, né, estão escondidas em função da capacidade do cérebro. Fica no inconsciente. Está no inconsciente. Então lá ele meio que tem essa noção. E naturalmente, quando você acorda no dia seguinte, você começa a tomar umas medidas aí, umas decisões e tal. Então esse pressentimento eu acho que acontece, e acontece mais do que a gente imagina, tá? Você vê com aquele jornalista, o Boechat, eu achei curioso, porque há um ano antes do desencarne dele, ele tinha feito testamento, tinha deixado o testamento pronto. Não sei se você acompanhou isso, Cláudio, e me chamou a atenção, né? A gente, como reencarnacionista, já na hora, falei, nossa, um ano antes ele já se preparou, né? Então, depende realmente de cada um, né, Edson? Agora essa questão que você colocou é interessante, porque quando eu falei aqui do pressentimento e do desprendimento no plano espiritual, nem sempre o que acontece lá é no mesmo tempo nosso aqui, porque o espaço-tempo lá é diferente. Tem esse detalhe. Tem esse detalhe. Então você vê esse caso, por exemplo, de uma semana, de um ano, né? Tem casos de uma semana, ou seja, aí varia muito, né? Mas o pressentimento acontece sim. E a questão de planejamento reencarnatório, como é que é isso na visão da doutrina espírita? Então, tem questões também que o Kardec tratou com os espíritos sobre isso, né? Escolha das provas, tá certo? São uma série de perguntas também, depois eu posso até olhar aqui quais são os números para passar para os ouvintes. E ali, os espíritos esclarecem que nada do que a gente vivencia, vamos assim dizer, dos grandes momentos, né, das nossas vivências, foram programados. Boa parte também a gente acaba mudando aqui, por força da nossa escolha, né? Mas os momentos principais, as coisas, por exemplo, nascer e morrer, isso aí é uma coisa que já está determinada, né? Você não vai poder escapar disso. Se você nasceu, uma hora você vai morrer. Agora, tudo que vai acontecer ali no intermédio, ou seja, nessa questão que a Elaine colocou aí da viagem, vai depender de como você está se planejando, como você está fazendo aquilo que você se planejou também, tá certo? Como não está fazendo. Como não está. O que a gente tem que entender, na verdade, é que como espíritos que somos, né, o objetivo maior da vida não é o de ganhar a vida. O que eu estou tentando explicar com isso? Que a maioria das pessoas, elas se inserem de tal forma na vida física, que parece ser tudo, né? E elas esquecem que isso, na verdade, não é nada, é uma passagem. Então, quando você tem esse tipo de visão, como espírito que está encarnado, utilizando um corpo físico momentaneamente, você passa a olhar a vida de uma outra maneira. E você passa a considerar a morte também de uma outra maneira. Você passa a entender que faz parte de um processo de desenvolvimento do espírito. Então eu vou usar as coisas do mundo na sua medida certa. Ou seja, eu não vou fazer com que as coisas do mundo interfiram na minha necessidade espiritual, entendeu, Cláudio? Esse é o grande dilema do ser humano, na verdade. E na verdade, que dilema, né? É um dilema. E a gente precisa ter sempre em mente essa convicção
de que nós somos um ser espiritual numa experiência material, né? E quando a gente tem essa certeza dentro da gente, a gente se conduz de uma forma mais desprendida da matéria. Então, quanto mais eu me desprendo das coisas materiais, mais fácil é o meu desencarne, né? Porque a dificuldade do desencarne, a gente vê isso na literatura espírita, é justamente aquelas pessoas que estão mais apegadas às questões materiais, né? Então, tanto a questão da perturbação da hora da morte, todas essas questões que a gente estuda no livro dos espíritos, ou mesmo nos romances, né? Ou nos livros de doutrina, são aquelas questões de apego à matéria. Então, se a gente quer ter um bom desencarne, né, se a gente quer fazer essa passagem de uma forma natural, tranquila, a gente precisa começar a pensar nisso. Se eu estou muito apegado às questões materiais, né, como eu tenho me conduzido, Sim. porque nós estamos aqui, a gente tem falado isso em vários programas, né, Edson, que nós estamos aqui, que a nossa missão maior é a nossa própria evolução, né? Então, o que eu estou aprendendo com as experiências, minha convivência com o próximo, principalmente os familiares, né? Então, aqui é o momento de perdão, aqui é o momento de reconsideração, Sim. como o próprio Jesus falou, né? Sim. Reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho. Então, são todas essas questões que nos trariam uma dificuldade, né, se a gente pode dizer assim, na hora do nosso desencarne, né? É isso aí. Tem pessoal participando já no facebook.com/TV Mundo Maior. Helena Correia, também Alan Neves, bom dia a todos. Deise Mansano, Cássia Dias Lopes, bom dia e que Deus nos abençoe. A Fabi Moura, oi pessoal, uma dúvida. Quando eu participava das reuniões no grupo de desobsessão, vários espíritos, quando percebiam que tinham feito a passagem, ficavam em estado de choque. Por que isso acontece? Como esses espíritos não tinham percebido que haviam desencarnado, Edson? Tem a ver com o que a gente estava falando agora, do apego excessivo à matéria, da não consideração de que você é um espírito, da não consideração de que a morte pode vir, ou seja, você vive com tal intensidade a vida, né, e que não percebe. Então é mais comum do que você imagina. Os espíritos falam que a erraticidade é à nossa volta, os espíritos estão à nossa volta, tá certo? E tem muitos, né, que ficam presos mesmo, sem entender o que está acontecendo. Eles ficam magoados com os parentes, ficam chateados, porque eles querem... Ninguém os ouve, né? Ninguém os ouve, ninguém dá atenção, eles estão achando que eles estão sendo... Então eles entram num processo de perturbação muito, muito profundo. Por quê? Porque não se prepararam, porque não entenderam, porque não se enxergaram como espíritos vivendo uma experiência física, né? Então é mais comum sim do que se imagina. E até porque aquilo que a gente falou anteriormente, né? A gente é em espírito da forma que a gente se conduz também na matéria. Sim. Então se o espírito a grande maioria de nós vive esse momento encarnado aqui de forma até meio inconsciente. Não sabe nem o que está fazendo aqui, o porquê está encarnado. Vive por viver, né? Sobrevive, não vive. E a pessoa desencarna também, né, nessa mesma condição, muitas vezes. Né? É comum, por exemplo, muitas das pessoas que estão nessa situação de mendicância, por exemplo, às vezes eles reencarnam, desencarnam e não estão nem percebendo o que está acontecendo. Tão isolados, tão fechados para a situação eles estão, né? Então eu costumo até brincar com os alunos, falo assim, se um dia você acordar, falar bom dia para tua esposa ou para o teu esposo, ele não te responder, se for dar um abraço no teu filho e te ignorar, começa a considerar a possibilidade de que você já foi, tá? Isso aí. Boa dica, isso.